Está no ar o Extra Podcast, aqui onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Tony e ao meu lado tem a Laura e o Rich, e hoje falaremos tudo o que achamos da segunda temporada do The Mole, o Sabotador, reality show da Netflix que estreou no dia 28 de junho e terminou recentemente no dia 12 de julho. Então fiquem ligados aí que a gente vai falar spoiler, e se você continuar aqui, saiba que tem spoiler, porque não tem como a gente comentar sem spoiler, ok? Então, se você viu, assista aqui com a gente. Se você não viu ainda, vai assistir, depois você volta. Ou então, se você não liga para spoiler, igual a gente. É isso aí. Gente, que você. Vamos dar primeiro um geral da temporada. Vocês gostaram? Preferiram a primeira? Isso do Tonho falar de spoiler, quero só dizer que tá aí uma das poucas coisas no mundo, porque eu sou bem spoiler free, eu nem ligo, né? Porque tanto que a primeira temporada eu comecei a ver com ela já no ar, eu já sabia que a Joy tava na final, por exemplo, um monte de coisa, mas essa eu fazia questão de correr de spoiler, porque eu acho que o The Mole merece esse carinho, porque é bom. Esse é um reality que me prende. Então, assim, comparar as duas temporadas, de memória eu não tô tão bom, porque a primeira temporada foi quase 2 anos atrás. Então, assim. Mas eu fiquei tão entretido, tão revoltado e tão maravilhado quanto a primeira, eu tenho certeza. Porque tinha momentos de lucidez, de burrice e de entretenimento. Então é isso que eu quero no reality show, da gente se estressar só com coisa de reality show. A gente tá precisando tanto disso. E o The Mole me entregou isso. Então, pra mim, foi igualmente bom. Porque povo burro, gente, vai ter em toda a temporada, né? Até demais. Eu gostei bastante. Eu tô igual com o Rich. Eu acho assim, The Mole é um reality show que me diverte. E cumpriu, sim, me divertiu. Eu tava ansiosa pra assistir a final. Então, pra mim, isso é uma coisa boa. Eu fui correndo assistir. Eu geralmente só assistia só à noite, assim. Eu assisti de dia mesmo, tive tempo. Falei, não, corri, assim. Eu tava animada pra ver a final. Então, isso pra mim é bom. E, assim, eu quero dizer que esse negócio da Netflix de lançar esse aos poucos, eu acho que é uma coisa que eles deviam fazer com reality show sempre. Porque uma coisa, eu acho assim, série é diferente, mas com reality show é bom porque ajuda a gente a conversar sobre. Por exemplo, enquanto estava passando, eu ficava acompanhando os comentários das pessoas sobre, sabe, as análises. Aconteceu isso nesse, eu acompanhei também aquele do Squid Games, assim também. E eu acho que isso ajuda a promover o reality, sabe? Porque Uhum. cria esse momento, assim, das pessoas discutirem o que vai acontecer. O que é bom, assim, na minha visão, porque deixa a gente mais animado, né? Pra Sim, sim. acompanhar. E com bons ganchos, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que o cast é pequeno, não é um cast grande, e a divisão de 5 episódios, depois de uma semana com 3, outra com 2, eu acho super interessante, porque os 5 primeiros episódios tem muita gente ainda, né? Então, assim, tá movimentado no quesito de participantes. No meio daquela coisa que depende muito, mas só 3. E no final é aquilo, você pega a semifinal e a final um atrás do outro, pra ninguém dizer assim, não vou assistir semana que vem a final sozinha porque eu não gostei da final. Não, você assistir tudo porque tá os dois lá. Então, eu achei que a divisão é bem interessante, porque se fosse lançado semanal, os ganchos de cada episódio são maravilhosos para prender por semanas, né? Então, eu acho que até na edição foi bem interessante. Então, eu acho que esse formato realmente é muito bom. A gente fica 3 semanas comentando. A Laura, a gente comentava com eu entre ela, depois eu tenho assistido, a gente ia passava pro chat da gente para comentar de Isso. novo. E movimentava. E isso, Laura, é realmente, porque quando eu sempre achei a primeira, vinha a Laura e depois o Tonho. Quando eu leio o WhatsApp 10 da manhã, Laura, tô assistindo a final. Então eu digo, ela gostou mesmo, tá Eu assim, sempre vejo intensa. passado, gente, não tem como. Eu não consigo ver na hora. Porque às vezes eu quero assistir alguma coisinha, sabe, de 20 minutos, que eu não tô com muito tempo. Aí eu prefiro assistir uma comédiazinha do que o reality. Mas aí ontem eu maratonei tudo. Outra coisa que eu acho que beneficia o Demol, e isso é uma coisa que é bom de reality de Netflix, né? É porque eles não precisam completar é, 1 hora de episódio. Teve episódios mais curtos essa temporada, então eles fazem com essa coisa, a edição de acordo com a necessidade deles, né? E eu acho isso bom para manter tensão, essas coisas, não ficar tão. Eu acho assim, o Demol não tem muitos momentos, sabe, que tá enrolando, assim, tá sempre alguma coisa acontecendo. Uhum. E eu acho isso bom pro deixar o reality dinâmico. Se você olhar, tem essa temporada, tinha episódios que tinha, tipo, 30 e poucos minutos, episódios de 40, Sim. 50. Então, assim, isso é importante, né? Porque aí vai depender da necessidade ali. E outra coisa, porque a Netflix, com essa coisa de te prender pro próximo episódio e tal, eles não se prendem, tipo assim, um desafio começou nesse episódio, tem que acabar nesse episódio, né? Eles vão deixando, tipo, acaba no meio do outro, sabe? E eu acho que isso te prende muito a assistir, assim, e ajuda na questão da edição, te deixa, tipo, pô, preciso assistir o próximo, né? Tem Sim. gente que se irrita com isso, eu não, eu acho bom. Tipo, me prende pra querer ver o próximo.
Sim, eu gostei da temporada, mas eu acho que a primeira foi melhor. Eu não sei se é porque era a novidade, né, de estar vendo aquele reality. Assim, eu acho que os participantes eram mais carismáticos na primeira. Tinham melhores participantes, assim, então eu me apeguei mais à primeira do que nessa. Não cheguei a torcer ativamente para ninguém nessa temporada, nem Faltou contra, uma assim. Joy, né? Faltou uma Joy, sabe? Aquela pessoa que não erra para fingir que é sabotadora, pessoa que erra porque é burra, sabe? Acho Ah, que mas no começo da temporada parecia quem tinha umas 10 Joy ali. Então, assim, mas ainda assim, eu acho que não teve, sabe, a mesma aquele quê, né? Aquele Não, X Factor que a Joy jamais, tinha. eu falo sempre, gente, já ninguém vai superar a Joy, que apostou na pior aposta possível na final. Esqueci o nome dele, no que ganhou. Todo mundo Sim, sabia que ele não era o sabotador. E a Joy apostou nele por sim. ranço. o Ninguém vai ranço superar cega. isso, realmente. É. Como É, pode? bom, uma das grandes mudanças que teve da primeira para a segunda temporada foi o apresentador, né? Que saiu a Alex Wagner e entrou o Ari Shapiro. E eu, particularmente, achei horrível. Não gostei Gente, dele. de onde tiraram esse Muito, homem? muito sem graça. Ai, não tinha carisma, não engajava com o povo. Achei, assim, muito ruim ele. Muito ruim mesmo. E feio. De onde tiraram esse homem? Ele não é repórter de guerra, né? Com alguma coisa que ele falou algo assim no começo. Não Ah, é? sei. Eu digo, não Não interessa, sei porque esse isso não. reality não é uma bomba pra ele encarar como uma guerra, né? Então não tem. Assim, gente, a Alex, eu sentia que ela se divertia fazendo. Ela sentia, a gente via a felicidade dela em ver eles ficarem em situações complicadas e de tudo, ela se entregava. Eu achei que ele é muito fabricado, muito montado pra reality show, assim, sabe? Ele queria muito seguir um roteiro, tanto que a gente consegue ver que nos últimos episódios, principalmente nos dois últimos, ele tá um pouco mais solto, ele faz umas piadinhas. Eu não sei se era acostumado já com a rindade dele, já tá começando a dizer, tá bom, é tão ruim que já tá se aceitando, mas eu acho que ele tava muito robótico, ele não tinha muito que extrair dos participantes. A gente sabe que é um reality show que não precisa tanto de um apresentador, né, porque é narrado pelos participantes, pelos confessionários, mas a gente quando compara, até, a gente vê até um tweet, eu acho que ou eu compartilhei com a Laura, ou a Laura compartilhou comigo, a gente falando que o downgrade da temporada já começou com a troca de apresentadores, né, então eu acho que caiu, ele não foi bom, eu acho que tinha coisa dessa temporada que teria ficado muito bom com a Alex apresentando, Então, sabe? eu Mas acho quiseram que mudar. a forma dele falar, às vezes, ele fazia uma risada, porque eu acho que ele queria parecer meio sarcástico, mas não parecia sarcástico, parecia meio creepy. É, Eu achei ele estranho. De é, verdade, eu fiquei, ué, não gostei dele, achei ele estranho, não entendi a proposta. Eu acho que com a Alex teria rendido muito momento, assim, porque ela tinha uma cara meio. O que que eu estou pensando? Ele, se não, ele só faz aquela cara, aquele sorriso e acabou. é. Pelo que eu vi aqui, ele não foi repórter de guerra, não. Ele foi aquele correspondente da Casa Branca, sabe? Que fica dando Gente, tipo, como é que ele foi coletivo parar de nisso? imprensa, mas Nossa, pior ainda, se ele fosse ó, repórter de guerra, tinha uma relevância melhor, né? Pode dizer, olha, é. contrataram alguém de guerra. Mas nem isso, Ah, e Como é que ele foi pelo nossa. que eu parar vi, nisso? mas a outra antiga, a Alex Wagner, ela tem um programa de notícias no Ah, é? MSNBC Ah, também. então. É porque eu acho que E tem até hoje. O Anderson Cooper, ele apresentava, né? Então, às vezes gosto das coisas de ser jornalista apresentando, sei lá. Quem a Alex pegou É, briga pra sair nessa temporada, né? Porque eu penso logo nisso. Quem a diva brigou? Quem é contra ela? Quem é o padrinho do Ari Shapiro? Quem? Fica aí os mistérios. não é? Vamos saber. Ah, e os participantes, gente, vocês gostaram? Acharam ruins? Pontos positivos, negativos? O que vocês têm para trazer sobre os participantes? Para mim, o problema dos participantes é porque eles claramente seguiram os mesmos arquétipos da primeira temporada, né? Tinha a loura lá, tinha o cara atlético, tinha um cara lá que era igual o Kill, que era o negro mais esportista, tinha a menina. Assim que apareceu aquela menina negra, eu falei, ah lá, essa é pra aparecer a que foi a sabotadora, Kelsey, que era do Essa temporada é. passada. Que eu falei, ela não vai ser. Tinha muita gente que era tipo igualzinha quem eles chamaram ano passado, sabe? Isso eu achei meio muito parecido as ideias, mas eu acho que tinha pessoas interessantes, diferentes, tipo a Diana, que é a investigadora. Pra mim foi uma das ideias mais legais da temporada, porque tem essa coisa de investigação que o povo faz, né? É, de
nas redes, né, e tal, que é o que ela é, eu achei interessante, assim, pro programa. Mas, no geral, eu acho que eles se prendem muito em arquétipos específicos, e isso não é necessariamente bom na minha visão, porque, assim, porque fica muito igual o que a gente já assistiu antes, entendeu? Então você já espera certas coisas, assim. Mas eu acho que tiveram escolhas acertadas. Por exemplo, a Muna, na minha visão, é uma escolha acertada, diferente, como uma mulher. Ela é refugiada, ela é muçulmana, né? Ela se veste Uhum. com. O senhor mais velho também, interessante. Eu acho que assim, tinham personagens que eram interessantes, mas eu acho que eles se prendem muito nos arquétipos da última temporada, assim. E isso me incomoda porque eu sinto que eu já sei como é que vai se portar, sabe? Uhum. Por que que eles estão ali daquele jeito, sabe? É um Sim. cast diverso, mas com um molde já feito para cada um deles, né? Porque, tipo Isso, assim, não dá para isso. negar que não tem diversidade nesse, né, ali. Tem para todos os Ah, gostos, é. assim, tem para públicos, nichos e etc. Estados sociais, religiões, orientações. Então tá bem diverso, mas como a Laura falou, cada um já foi bem pensado. Ai, gente, não tem como não citar um Real. Parece a Queen montando com a Rachel, dizendo assim, ó, essa aqui é a mocinha, essa aqui é a vilã, essa aqui é a burra, sabe? Mas eu acho aí tem os pontos fora da curva, que por mais que tenham dado alguns arquétipos para alguns conseguiram sair dessa linha de quem a gente pensava que seria, tipo, sabe, a loira burra. A loira burra não era burra em 100% das vezes, era meia burra só, né? Então, assim, tinha umas coisas mais. Agora, assim, o Fortão ser burro aí não tem pra onde correr, porque o Tony era tudo menos inteligente. Quando eu pensei que ele ia ser inteligente, ela até mandou um comentário dizendo assim, ó, lá vai, caiu na lábia do padrão, né? Então, é isso, mas eu acho que eles se prenderam muito. É isso que acontece, porque, por exemplo, o The Mole, essa não é a segunda temporada de fato, né? Já tinha franquias e já aconteceu Uhum. antes. Então, mas como é normal, quando uma temporada faz sucesso, os participantes querem emular muito do que fez sucesso no anterior, né? Mas nesse eu acho que eles queriam emular todo mundo ao mesmo tempo. Assim, no sentido de que eles não ligavam pro dinheiro muito, eles não faziam muitas questões de arriscar tudo, porque na temporada passada, quem era mais conhecida por arriscar tudo e prejudicar o dele era a Joy, né? Não, e a Joy arriscou, ela colocou 24 mil nesse, o Nish colocou É. 59. Então assim, tem uns personagens interessantes, tem outros que estavam ali mais pelo caos, que estavam, eu vou causar pra ser figura, personalidade de reality. Algum falou ali, não foi por dinheiro, né? Isso. Entrou até essa discussão. Mas eu acho que esse cast pescou muito do que tinha na temporada passada, mas conseguiram render em alguns momentos. Aí acho que quem não tiver assistido deve estar pensando, a temporada foi ruim. Não, muito pelo contrário, esse surto é bom pra gente que tá assistindo, gente. É muito bom. Gente, Uhum. cada vez que eles perdiam dinheiro, eu me deliciava com o Kill revoltado. Sabe? Então, assim, eu ficava Muito bom, é. sensacional, porque é o festival de hipocrisias maior do mundo. Porque uma pessoa doa 40 mil, 50 mil para o prêmio, e no outro episódio tá, mas fulaninho vai doar 10 mil por dinheiro, não quer juntar dinheiro. Gente, mas vocês juntam dinheiro no final do episódio, estão gastando ele todo, né? Então, assim, é muito engraçado ver essas hipocrisias, o povo dizendo, não, eu quero pegar imunidade, não, eu quero pegar dinheiro. Então é interessante de ver, mas esse cast estava muito afobado, e esse afobamento no começo, para mim, foi maravilhoso. A segunda metade dos episódios, aquele dinheiro descendo e a Hannah e o Tony ali vendo, né, o dinheiro acabando, o povo desesperado com a cervejinha na mão do outro lado. Assim, é muito bom, foi muito bom. Rendeu muito momento interessante de acontecer. Sim, eu gostei, assim, do cast de algumas pessoas. Eu acho que faltou uma temporada mais carismática, assim, eu acho que vendo, analisando agora, depois de terminar, eu acho que é mais fácil você identificar quem é o sabotador, mas eu acho que faltou mais carisma, assim, ou pessoas que você ama ou odeia, sabe, nessa temporada. Não teve gente fazendo burrada por ser burro, teve gente querendo fingir que era o sabotador, mas todo mundo estava querendo fazer isso. Me deu raiva em alguns momentos, deu muito, sabe? Os dois lá brigando no início por quem pegava, quem ficava mais tempo ali enquanto o dinheiro ia acabando, né? A Rena e o outro menino lá, que esqueci o nome. Então, assim, deu uma certa raiva, mas eu não cheguei a me importar tanto com esses participantes. Então, não sei. Para mim, a primeira temporada da Netflix ainda tá acima nesse sentido que todos os personagens, assim, pelo menos os que foram avançando mais, tinham um destaque melhor para mim.
Eu acho que na temporada passada teve muito de a pessoa dizer eu sou bom nisso e não aconteceu. Vou citar mais uma vez a nossa É, Diva Joy. Eu trabalho como piloto, não vou me perder. Mostrava a equipe dela perdidíssima na exato. floresta. Isso era burrice dela. Ela não sabia ler o Uhum, mapa em nenhuma prova. E não era nem ela tá sabotando. Porque ela dava o confessionário exato. falando que errou, né? Aí nesse alguém fazia uma burrada. Aí eu dizia, eita, que coisa burra acontecendo. Aí o outro parece que sentia e dizia, eu vou pagar pra ver, vou fazer uma burrada maior ainda. É, Então, assim, acontecia isso, mas realmente aí nessa ficou aquela dúvida, se o povo era burro de verdade ou tava querendo ser mais burro do que já era, né? Então ficou, uhum, mas era engraçado. Eu acho que muita gente entrou com a mesma estratégia, que era parecer que era culpado. uhum. O Sim, problema é que nem todo mundo. Isso só funciona se você descobre quem é o culpado. sim. Então, isso ferra. Por exemplo, teve uma cena que eu falei no início na mesma hora. Não é possível que a Ryan seja tão burra. Mas eu acho que ela tava querendo parecer mais burra do que era. Mas ela não acertou. O Michael, ele claramente teve esse jogo, só que ele Sabia acertou quem quem era. era. É. Eu acho que a única pessoa que não foi com essa mente de dizer assim, eu quero ser o sabotador, vou ser sincera, foi a Dina, e a gente viu que não é muito bom fazer isso em reality, né? Porque ela sempre, quando ela falava realmente assim, olha, eu sempre pensei no dinheiro, eu sempre tomei as decisões certas, pra gente que tá acompanhando, assim, assistindo os episódios, vendo tudo o que tá acontecendo, realmente ela nunca fez nada tão duvidoso assim que você diga, nossa, ela é a E outra sabotadora, coisa, né? a Dina, o Kill, foram pessoas que eu nunca achei que podiam ser sabotador. É, também, mas aí, por não ter achado, eu fiquei assim, pô, ia ser legal se fosse, né? Não, o Kill eu acho que seria legal. Mas a Dina, por exemplo, quando o dinheiro tava caindo, quando Uhum. o Nietzsche postou cinquenta ele, e nove Os mil lá. quase 60 mil 59 mil, dólares. ela começou a chorar, cara. Eu falei, não, ela não é atriz nesse ponto. Então, eu acho É que muito. a estratégia interessante seria você chegar tentando ajudar muito e sem fingir que você é sabotador, assim, né, você que é uma pessoa normal no jogo, e fazer. Tanto que você percebe que as sabotagens que foram feitas no jogo não apareceram todas pra gente. Sabe? Ele sabotava muita Uhum. coisa assim por debaixo. Então, às vezes você, no início, mostrar que você está tão preocupado com o dinheiro e tirando uma coisinha ou outra de baixo, assim, vale mais a pena do que você fazer uma sabotagem muito na cara Uhum. e aí o povo, sabe, acho que é ele, assim. Ainda que você não vá eliminar a pessoa, assim, sei lá, eu Aham. acho melhor, não sei. Ano passado, a Cassie, se você for olhar, eu até comentei isso com o Rich, num dos episódios que a gente assistiu. As sabotagens dela não eram na sua cara. É, Elas eram é. super, né, E pelo que ficou é, falado na temporada pequenos. passada, parece que é assim, a produção diz o que ele tem que sabotar, o que o sabotador tem que fazer, né? Sendo que ano passado era fácil a Cassie fazer por debaixo dos panos, porque ou eram as coisas muito grandiosas de uma pessoa só, fazendo uma cagadona ano passado, e nesse não, como era muita sabotagem acontecendo por episódio, por umas 3, 4, 5 pessoas fazendo, a sabotagem oficial acabava ficando em segundo plano, né? Sim. Porque tinha muito mais. Era todo episódio tinha 2, 3 pessoas falando, agora eu vou. Gente, as sabotagens da final ficaram ridículos, né? Quer dizer, pra Uhum. quê? Esse lado eu pensava, pô, gente, pra quê? Que sabotaram é essa? O porra tá perdendo dinheiro demais. Mas eu acho que ficou nisso, aí acabou o segundo plano. Mas quando o sabotador, né, ficou falando o que ele fez e algumas coisas apareceram, eu digo, realmente, umas sabotadas que foram interessantes de ver. Se fosse uma temporada que o povo não sabotasse tanto, teria ficado É. bem legal as sabotadas dele. Eu achei, por exemplo, aquela sabotagem do primeiro episódio lá da jangada. Ele quebrou o negócio. Pô, foi muito boa que ele falou dos nós, que ele tentou Sim, mudar os nós. sim. Uma sabotagem ótima. Só que deu certo, né? O povo conseguiu segurar. Mas ele até falou, o povo foi muito resiliente. Mas, pô, foi uma sabotagem muito inteligente Uhum. Não, mas do ali. sabotador, convenhamos que ali também ele depois chegou a um ponto que ele se achava que estava arrasando, né? Quando ele falou que a maior sabotagem dele, que ele acha que fez no programa, foi tirar. Porque ele não chegou àquela prova dos convidados, que ele trocou os convidados, e isso desencadeou Uhum. eles Aham. errarem a prova quase toda. Mas eles mal se esqueceu porque foi pra ali, a gente assistindo, que foi quando o Michael começou a apostar nele como sabotador. Ou seja, o Michael venceu É, o programa ali. Que depois ali o Michael só começou a pegar a pista dele, começou a ver eu investigar sobre ele, começou tudo. Então, assim, na hora que ele tentou sabotar de verdade, uma sabotagem mais na cara, acabou entregando o prêmio pra alguém, né? Mas eu acho assim que o grande problema da temporada, eu tava falando isso com o Rich, foi, e eu acho que fez a mudança toda, foi a descoberta do Sean como policial infiltrado.
Sem isso, muita coisa teria sido diferente. Também acho. Depois daquilo, eu comecei a olhar pro Sean com outros olhos, que eu não olharia antes se eu não soubesse disso. E os próprios pessoas lá dentro foi a mesma coisa. Tanto que, na final, quando ele fala que ele era, né, policial infiltrado, a Hannah, que ela não ficou entre os finalistas, mas ela quase chegou lá, né? Ela ficou chocada, porque ela, daqueles ali, era a única que não sabia disso. Uhum. Que ele era policial infiltrado. Eu acho que a partir desse momento, e você pode ver que a Muna, por exemplo, ela tava cagando pra dinheiro no negócio. Ela tava, tipo, preciso ficar. Depois que ela descobriu isso, porque ela foi uma das pessoas que viu o vídeo dele. Foi Sim, ela, a Diana Michael. e o Michael. Pode ver que os três ficaram entre os últimos a sair. E pode ver que a Muna, depois disso, ela muda e ela começa a ficar, tipo, super precisamos colocar dinheiro no pote. Sim. A Hannah também muda, mais ou menos nessa época. Eu achei que ela tinha acertado, mas ela não tinha acertado. Mas, assim, eu acho que isso foi muito a jogada. Eu acho que foi errado revelar isso, pelo menos pra gente. Porque assim que falou isso, eu passei a olhar ele de outra forma. Eu jamais teria sido enganada. Sabe quando ele inventou que tava com medo de altura? Cara, eu acreditei que ele tava com medo de É, altura. também. Pra mim, aquilo ali parecia real. Eu fiquei chocada que ele falou que ele não tava. A única coisa que me fez suspeitar dele, que ele era o sabotador, é que ele não tinha um perfil de finalista. Sabe? Ele não tinha um Uhum. perfil de pessoa que chega na final do reality show. Ele não teve uma Eu construção assim. acertaria, né? Então, assim, eu acho que naquele. Vendo ali, né, os participantes, como eles foram construídos no programa, eu falei, pô, se ele tá chegando longe, talvez ele seja o sabotador, sabe? Ele fazia o personagem meio pai de família, meio bobo, bem, cara. Cara, É, aquela prova, depois que se você assiste, eu assisti essa cena de novo no Twitter depois, que eu fiquei pesquisando o que as pessoas estavam falando. Aquela cena do biscoito que eles têm que falar, tipo, mentir um pro outro. aham, Cara, assiste essa cena sabendo o que ele é. E as uhum. pessoas acham assim, ah, ele não tem coisa de mentir, ele não mentiria, né? Ele não sabe mentir. Ele parece que ele não sabe mentir. Inclusive, uma das coisas que a Muna pontua muito, né? Essa falta do biscoito, né? Ela e o Michael falam muito Isso. disso. Que ele não sabe mentir. Cara, ele sabe mentir muito bem, porque ele tá fingindo que ele não sabe mentir. É É, bizarro, É. cara. É Mas se policial você disfarçado, gente. assistir Policial isso disfarçado. sabendo o que ele é é. bizarro. Por isso que eu acho que se eles não tivessem descoberto isso, seria teria sido diferente a forma que eles chegariam na final. E de descobrir. Eu olharia ele de forma totalmente diferente. Porque eu fico assustada assistindo a cena dele descendo o negócio e ele falando que é mentira, que ele não tinha medo de altura. Juro. Fiquei assustada. E uma prova que ele falhou um pouco como sabotador é que os dois apostaram nele, né? O que diferiu foi as É, questões, né? Então, assim, porque como a Joy foi pro ranço, né? Por cega pelo ranço, mas tudo bem, mas cada um apostou num. Mas nessa não, todo mundo foi no chão e olha que é uma coisa que muda muito, porque a edição fez parecer muito que a Muna tava muito querendo votar no Michael durante várias semanas, né? É. Até eu pensei assim, nossa, o Michael vai ganhar tranquilo, porque a Muna vai votar nele, né? Então, mas eu quero confessar que quando eu dei play na final, eu não sabia quem era o sabotador ainda, justamente pelo cast, todo mundo queria sabotar, né? Pra mim, minha aposta sabotador inicial seria o Kill, porque seria o sabotador completamente desesperado por ninguém deixar ele sabotar. Então, assim, seria o desespero do Kill. Eu mandei mensagem pra ela, falei assim, olha, eu vou mandar aqui antes de saber, porque eu acho que o Sean é o Aham. sabotador, nem por causa de nada, nem porque eu assisti coisa do episódio, nem por indício de nada. É justamente porque na chamada do episódio da semana passada, que faz a chamada pro episódio da É, semifinal da você falou final, isso. mostra o Nish e o Kill muito chocado com o Chocado. resultado. Então, diga, a única uhum. pessoa que deixaria ele extremamente chocado seria o Era Sean, o porque chão. com a É, Muna e com o Michael, eles já suspeitavam várias vezes. eu vi isso também, eu também pensei isso. Eu falei assim, então vai ser ele o sabotador. Então, assim, eu não sou bom de investigação, mas sou bom de reação. Então, É. assim, eu vi isso aí, mas eu acho que. Mas foi o que aconteceu, né? Foi ele, mas foi interessante, foi bom de acompanhar ele. Aí, como eu falei, se os outros não tivessem sabotado tanto, teria sido muito mais interessante e apreciado ver as sabotagens dele. E as provas, gente? Vocês gostaram das provas desse ano? Eu, particularmente, senti falta da prova da comida lá, da comida ruim. Apimentada, não lembro bem como é que era, que eles tinham que fingir que não tinha nada. Eu achei aquela prova, assim, Ah, incrível. sim.
aquela prova que eles tinham que ficar sentados, aí, tipo, o É, Pride tinha que acertar. Cara, essa prova foi uma das melhores provas que eu já vi em sim. qualquer reality. Cara, eles fingiam muito bem. Uhum. E eu não conseguiria fingir aquilo tudo, não. Lembro Me dá até ruim. hoje um deles lambendo a colher. E eu, Aham. caraca, E a colher muito bom. simplesmente repleta de pimenta, né? Porque a pessoa tava com pimenta no prato. Isso, cara, muito bom. Eu acho que de prova, eu acho que as provas são bem criativas. As provas da segunda metade, as twists que fizeram, muito bem pensadas, assim, realmente, se esse povo quer gastar todo o dinheiro, dá esse negócio pra ele aí, pra esse povo ver o que vai acontecer. Mas foi Por bem exemplo, pensada. eu A também minha acho. única crítica seria pra última prova, que a do a da temporada passada foi muito melhor. Eles ali dentro tentando fazer uma coisa meio espiões, uma coisa. Eles foram só um campo Aham, minado, eu achei é. meio broxante. Assim, eu pensei que seria uma coisa mais apoteótica. Um campo minado dentro de uma coisa maior, talvez. Eu achei meio broxante essa última prova em si, pelo dinheiro, porque eu acho que foi uma alternativa de dizer, não, gente, vamos dar um dinheirinho a mais pra esse povo aqui, senão o povo vai sair aqui com US$ 10.000, né? Mas a última prova do ano passado, da temporada passada, foi boa porque dava pra todo mundo sabotar, tanto que os três sabotaram na primeira temporada, mas foram sabotadas, mas que dava pra pensar que era erro, porque eram coisas difíceis um pouco de se fazer, né? Nessa não, ficou muito na cara que eles queriam sabotar, e tanto que ficou Essa. claro que a Muna não era sabotadora Uhum. ainda mais, porque ela Sim. fez a prova tranquila, né? Ela estava desesperada pelo dinheiro, ali já chegou no ponto de pensar que não era ela. Eu até falei também no outro comentário que eu fiz no WhatsApp, é que a Muna não seria mais sabotadora, porque se vocês pegarem nos últimos 3, 4 episódios, todo mundo falava, e se eu for sabotador, se eu for sabotador, a Muna parou de falar isso, não teve mais adição pra ela sobre isso. Né? Ela não dizia que era sabotadora em momento nenhum mais. Só o povo que achava. E depois ela foi ficando, mas eu acho que, tirando a prova, mas das outras eu gostei das twists porque eu acho que eles adequaram as provas à localidade, né? Eu acho que a comida picante talvez não fosse uma característica ao ponto de eles virarem de novo uma prova parecida. Talvez na terceira voltem, né, com isso, pra não ficar tipo, todo ano a mesma prova. Mas eu apoiaria. Se não fosse picante, pelo menos uma comida com gosto ruim, sabe? Tipo, o gosto dessa comida aqui não vai ser tão bom. Mas gostei das provas, eu acho bem criativos. E bem arriscados, assim. Aquela prova de arrastar debaixo d'água que a Dina é claustrofóbica. Eu teria morrido ali. Era meu fim. Naquela prova. Eu também, eu não ia gostar. Ali era meu fim ali. Eu Ah, acho, é eu aquela eu concordo faria. com isso. Ok, é da de cair lá do prédio e pegaria. A prova final, eu também achei meio decepcionante. Como o Luiz falou, a prova final da primeira temporada foi ótima. Eles todos puderam fazer suas sabotagens de forma que ficava meio misturado, né? Essa era muito aberta. Não foi uma É. muito boa prova. Mas, por exemplo, a prova do. Não teve nenhuma prova de mapa, né? Só teve uma. E No assim, primeiro, né? nem tão que eles tinham que interpretar o mapa. Pô, o mapa é o E mais fácil de curiosamente, alguém e curiosamente, a pessoa vacilar. mais burra do cast sabia ler o mapa direito. Né? Eu fiquei chocado com o Tony ali, sabendo o que realmente o mapa significava. Pois é. Por exemplo, a prova do. Que eles tinham que sair do lugar para poder o dinheiro ir acabando e, tipo, só uma Uhum, pessoa que sobrasse. Pô, foi uma prova muito legal. A prova do. A prova que eles sequestraram a Dina e a sim. Ryan. Foi Uhum. uma prova bem legal Legal também. também. Eu achei, porque eles tiveram os outros correndo pela cidade e tal. Foi bem legal essa prova. É, eu gostei É, das provas, só que eu acho que tinha que eu ter aquela também. prova da comida. Que pra mim aquela foi a melhor prova. Eu ia falar que o desenvolvimento de prova deles é bem legal, porque eu acho que tem É, de tudo, assim. Tem coisa que sim. ajuda todo mundo, tem coisa que prejudica tudo, sabe? Não tem só coisa física, tem de tudo. E eu Uhum. acho isso importante para um tipo de programa assim, sabe? Tem que ter coisa que vai ajudar todo mundo. E tem sempre um momento de tensão psicológica, o que é Aquela da importante. primeira temporada que o povo tinha que carregar o peso para levar para um lugar, sabe? Não lembro direito como Uhum. que era a prova. Só que aquilo ali seria ótimo nessa também, que um bando de gente ia querer jogar os pesos longe, sabe? Para não Aham. acumular Essa do dinheiro. peso, o que eu achei interessante foi duas coisas que me chamaram a atenção nessa da prova que eu vou citar, que é aquela do peso que eles tinham que pegar o ferro e Uhum. estavam em duplas, que o dinheiro ia explodir Sim. se eles Ah, cortassem um sim. fio errado. A primeira foi que a gente vê como as pessoas são burrinhas de conta, né? Porque as pessoas não Muito sabem ver. burras. Não Nossa. só porque elas não estão Norte-americano não acostumadas sa... Isso que eu ia dizer, com norte-americano não milímetro. sabe com a medida fora do eixo deles, eles não sabem lidar, né? Com as medidas Gente, deles. mas ainda assim não precisava nem Mas, converter não, para mas pra pounds. mim, a Isso. maior surpresa foi a Hannah explicando tudo direitinho É, como se fazia. Eu fiquei chocado. Ali eu eu pensei que acho. ela fosse sabotadora, tipo, nossa, ela É, sabe muito daquilo, eu acho que né? ela Fiquei errou o chocado. final ali na hora de cortar, que não precisava daquilo, mas ainda assim foi, foi bom, sabe? Foi tranquilo. Bom, antes da gente continuar, quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, entre outros, todas as quintas-feiras falando de
algum reality show, algo relacionado a um reality show, ou em dias especiais, né, como é o caso de hoje. Então, nos avaliem com 5 estrelas, onde puder avaliar, nos sigam, compartilhe com os amigos. Aproveitem para ouvir o nosso podcast, nosso episódio passado do podcast falando da primeira temporada do reality, que foi muito bom, né? Acho que é o número de 224. E também falar para vocês que agora o Spotify permite comentários no episódio. Então, quem tiver o app, é só atualizar que vai conseguir deixar os comentários e a gente fica sabendo também o que vocês acharam. A gente consegue ter esse momento a mais aí com vocês. Então, espero que vocês comentem e para a gente se conectar mais. Voltando ao The Mole. O que vocês acharam do resultado? Michael mereceu vencer ou não? Mereceu, porque o jogo é de quem acerta quem é o Demolo. Então ele acertou, parabéns, Michael. E como falei, ele já acertou faz tempo, né? Ele já estava com a suspeita dele, soube trabalhar bem, soube enganar bem. E é aquilo, não é público votando, não é nada. E como a Muna falou, deu aquele confessionário dela falando assim, pode ser dividido por questões, por número. Então, se queriam que a Muna vencesse, ela devia ter acertado 3 questões. Então, mas eu acho que é isso. O segredo tem que adivinhar quem é o Demolo, tem que acertar as questões. Ele conseguiu e ele fez isso. E eu acho que o Michael, ele foi muito inteligente. O Sean falou, porque o Sean ficava falando que ele não confiava no Michael, né? E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele falou assim, que o Michael faz um monte de coisa e todo mundo continua confiando nele. Porque o Michael tinha um jogo interno muito bom e todo mundo gostava dele. Então, assim, isso quer dizer o quê? Que ele conversava com muita gente e elas contavam as coisas pra ele. Se você olha, por exemplo, uma das perguntas tinha lá, o sabotador foi em qual universidade? E aí tinha as 3 opções. A resposta certa era a Universidade de Nevada, que era onde o Sean foi, que é o estado de Las Vegas, né? E aí isso era importante porque não é só ser uma pessoa que as pessoas gostam, ser uma pessoa que tem informação. E isso foi o que fez a diferença para ele no final, provavelmente. Ele tinha informação, entendeu? Ele tinha informação sobre o Sean, sobre as coisas dele, porque ele conversou muito com o Sean. Tá errado? Não. Não, mas eu achei muito importante. Pra mim, o diferencial foi ele falar isso, o Sean falar isso, que ele era uma pessoa que tinha um jogo interno muito bom, ele falou isso, e eu não esqueci, porque eu acho que isso fez todo o diferencial pro Michael. Ele soube fazer o jogo dele de parecer mole e tal, mas se ele tinha um jogo interno bom, quer dizer o quê? Que ele tinha uma boa relação com todo mundo, ele conversava com todo mundo, então ele teve informação. E depois que ele teve o dossiê do Sean, ele continuou mais conversador com ele ainda, né? Conversaram ainda mais. O que ajudou ele a descobrir Exato. mais respostas da questão, porque ele foi por tudo. Eu tenho quase certeza que ele foi por tudo ou nada ali. Ele não foi com a intenção de dar só, acho que uns 2 votos na Muna, respostas pra ela, mas ele deve ter quase gabaritado. A gente não sabe resposta ou gabarito, né? Ele pode ter quase gabaritado a final. A Muna ainda teve que dividir, mas ele não. Ele foi com muita mais certeza que era o Sean desde tempos. Então, parabéns pra ele. Eu também acho merecido. Acho que ele teve o melhor jogo entre os participantes, porque ele sabia quem era o sabotador e ele fez todo mundo suspeitar dele, ao mesmo tempo que ele conseguia descobrir mais informações, né? Por fazer amizade, né, com todo mundo. Então eu acho muito merecido. Acho que ele é um vencedor assim muito bom para a temporada. Também acho. Eu acho que ele fez um jogo excelente, assim. Eu olhei depois muita gente reclamando nas redes sociais. Nossa, queria que a Munda ganhasse e tal. Ela que. Cara, é um negócio ridículo, porque, tipo, ela que jogasse melhor. Esse não dá pra falar nada. Jogou quem acertou mais. Quem foi melhor. O Michael foi Uhum. um jogador excelente. Sem contar que Ele a sempre. Muna chegou uma hora que a gente já não suspeitava mais dela. Exato. E o Porque ela Michael, a começou a gente ainda acertar tinha um aquela coisa de, pô, talvez o Michael ainda seja o sabotador. Isso, e a Muna, ela, como o Rich falou, ela parou de falar se ela fosse apresentadora, ela ficou só. Tipo, pra mim ficou claro que ela sabia quem era. Porque ela começou a falar só do dinheiro. Quando no Né? começo ela estava totalmente disposta a jogar, a perder dinheiro, né? Ah, então, o que vocês acharam? Melhor, pior ou igual à segunda temporada? Eu vou botar igual, porque eu fiquei igualmente entretido. E o meu objetivo é esse, ser entretido. E eu fui. Fui muito feliz assistindo Eu as 2 também. temporadas. Tô com você, porque eu fiquei também muito entretida. Eu posso até achado coisas melhores na primeira, mas assim, quando saiu, eu assisti todas as sextas-feiras animadas, sabe? Tipo, fiquei super empolgada de ver a final. Assim, foi um reality show que me entreteu muito. Eu recomendei pra várias pessoas, que eu acho que é um ótimo reality show pra passar o tempo, assim, tipo, redondinho, que você não cria grandes amores, mas também não cria ódios.
É bom de assistir, eu achei ótimo, assim. Tipo, eu acho que é um reality show muito bom de assistir. Eu não sei se pro Brasil, né, que gosta da justiça sendo feita. E não tem muita justiça sendo feita nesse programa, né? Sim, sim. Tem muita coisa que as pessoas vão achar injustas, não adianta. É, E tem coisa que vai ser injusta mesmo. Mas é isso. sim. Eu achei a primeira melhor, mas eu não acho essa ruim de jeito nenhum. Eu só achei que a primeira me marcou mais. Mas a É por causa da temporada, Joy. sim, não superei a Joy, gente, não consigo. Queria ela de volta no The Mole All Star, sabe? Tomara que tenha. Fica a dica que possa acontecer um Temor All Stars mesmo. Trazer todo mundo que não foi sabotador e escolher um sabotador entre eles de agora. Nossa, Aí isso é pronto. ótimo. E a Nossa, isso é muito temporada ela legal. ficou nos programas mais assistidos da Netflix, né? Então, assim, esperamos que tenha uma próxima, porque a gente gosta bastante desse reality show. Não, e convenhamos, não é uma temporada assim, comparado aos gastos que a Netflix tem, não é uma temporada que gasta muito dinheiro porque o povo perde muito dinheiro na temporada, né? Então o prêmio de dinheiro em si não é uma coisa tipo 500 milhões de dólares, né? 1 bilhão. Então assim, não é nada Eu acho grandioso, também que não deve ser mas uma é pra economizar. temporada de custo absurdo, porque tipo, tudo bem que é feito em outro país, mas isso deve tirar custos de De produção, porque imposto, eles devem enfim, conseguir de imposto. O elenco é enxuto, é pouca gente. Tem a produção das provas, mas também não tem os negócios assim, ó, sabe? Altos efeitos especiais, nada disso, né? E é gravado em pouco tempo. Ela com um é. reality gravado, tipo, rápido, sabe? Não é muito tempo que eles Eu acho passam que em gravando. 15 dias dá pra gravar esse reality, Porque tranquilo. eles vão eliminando as pessoas super rápido. Então eu acho que É. deve ser um reality dar um bom custo-benefício, assim. E pra mim é super entretenimento, assim. Eu acho que todo mundo gosta, pode gostar. Eu quero fazer uma observação aqui que eu não tinha feito, eu não sei nem, não sabia nem que parte encaixar, vou encaixar aqui agora, que é só de um resultado, porque não sei se vocês prestaram atenção, eu prestei atenção porque eu estava muito tenso com o resultado de um dos episódios, de quem ia ser eliminado, e quando o apresentador faz, né, ele digita o nome da pessoa e a mensagem chega no celular. E todo mundo tava Aham. piscando, e quando chegou numa pessoa, ela piscou branco. Aí quando a pessoa clicou, era verde. Aí quando o outro piscou, não saiu luz nenhuma, e quando clicou, era vermelho. Eu reparei, aconteceu isso em 2 episódios, então deu pra Olha. sacar quem seria eliminado, mas isso não é culpa nem da produção em si, eu acho que é culpa da mesa que escolheram, porque foram em mesas espelhadas que aconteceu. Então, é uma hum, coisa que eu vou agora ficar prestando atenção toda Eu não temporada, essa prestei luzinha atenção branca vai também. piscar. Ah, eu sei, eu sou muito observador, parece que eu que tava perdendo dinheiro ali, procurando dinheiro também, né? aí, Eu tava ó, muito Unreal. participante. Unreal, eu É. tava muito atrás, eu tava atrás do dinheiro dos outros. Diz o Unreal. apresentador que ele também não sabe quem é o Demon, né? O que eu acho Ah, vá. interessante o apresentador não saber. Eu acho que o apresentador não tem que saber mesmo. Porque senão, sei lá, dá uma sei lá, fica diferente. Aí, sei lá, dá algum sinal, alguma coisa, né? Eu acho Porque eu melhor acho ele que não saber, mas não sei, pode né? entregar coisa na fala, né? Sim. E eu adorei as questões que estavam, né? Porque todo mundo fez, eu achei maravilhoso. Aquela, tipo, o sabotador estava sentado à direita, à esquerda ou à frente, né? Na última, eu digo, É. eu acho muito bom que são Não, isso, questões que são isso é detalhes legal. maravilhosos. E você tem que prestar Uhum. atenção a todo momento. E isso eleva a Em vitória do tudo. Michael também. Porque ele tinha que estar prestando atenção em todo momento. Porque você tinha que saber muita informação sobre. Eles falam sobre isso, né? Quem vai acertar mais questões. Você tem que saber muita informação sobre o sabotador. Não é só saber quem é. Então eu acho muito interessante também. Uhum. E os destaques da temporada, gente? Quem que vocês selecionariam como os nomes da temporada? Vale lembrar que isso vai virar uma fotinho no Instagram, não sei em que dia, para não dar tanto spoiler Uhum. assim, mas cada um pode trazer até dois, então vai ter de 1 a 6. Então, vamos falando aí. Então, minha primeira escolha vai ser a Diana. Eu achei a Diana uma das personagens mais legais. Ela era muito real, assim. Eu acho que ela estava muito empolgada de estar onde ela estava, sabe? De estar ali numa investigação real. Ela não. Eu acho que ela soube jogar. Ela jogou de uma forma como eu te falar. Ela não, talvez não soube parecer nunca que era o sabotador, mas eu acho que ela jogou de uma forma muito legal, assim. Eu acho ela muito carismática. Pra mim foi uma das melhores personagens por causa disso, assim. Eu acho que ela foi legal de assistir, assim. Ela era muito real, falando e tendo as relações, assim. Eu gostei muito da Diana, pra mim, sim, esse é um voto meio sentimental. Eu gostei muito dela como participante, assim. E eu vou escolher a outra participante, uma participante que eu achei que me deixou em dúvida até ela ser eliminada, que foi a Ryan, que foi eliminada com a Diana.
Porque eu jurava que ela era sabotadora. Eu também achei que ela Eu acho que esse foi o jogo dela. Só que, diferentemente do. Eu acho que ela estava em dúvida entre duas pessoas. Ela não teve a certeza que o Michael teve. Mas para mim, o jogo dela também era um pouco parecer sabotadora. Porque é aquele negócio do Big Bang, uma estátua do Big é, Bang. Por favor, Ryan. né? E ela também, naquela prova lá, eu falei, não é possível que ela seja burra, assim, do negócio do peso, sabe? Pra mim, ela e o Michael Uhum. tava ali num jogo de quem vai É, piscar primeiro e ser burro exato, primeiro. exato. Então, assim, pra mim, eles estavam um jogo muito parecido. Só que eu acho que pra ela faltou a informação de que o Sean era policial infiltrado. Isso ferrou ela. Mas eu acho que ela foi um personagem muito dúbia em todos os momentos. E ela também é uma que sabia mentir bem. Por exemplo, quando a mentira pro Michael, pro Kill, quando ele ia voltar ou não, sabe? Essa prova foi ótima também, que ele tinha que acertar. Sim. Quem quis que ele voltasse ou não. E eu fiquei assustada com o Sean mentindo pra ele. Na cara. Eu fiquei, cara, o Sean mente Uhum. bem mesmo. Eu tô em dúvida com 3 nomes aqui, porque eu pensava que a Laura ia trazer um e eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas, assim, o primeiro nome que eu vou trazer, que eu acho que se eu não trouxesse ninguém entraria, que vai ser a Hannah, porque ela foi. Ela foi o estereótipo da loira burra, mais da loira safada, que é a loira que flerta, que faz o reality show, não sei sobre casal, que aqui no Brasil, nossa, o povo estaria revoltado demais com a eliminação do Nossa, o Tony, povo ia ficar puto estaria com ela, né? infernizando. Mas Uhum. eu acho que ela soube. Eu acho que aí é onde vai fica interessante, porque ela soube usar esse privilégio de ser fofa dela, sabe? Todos os privilégios que ela tinha, ela soube como usar. Porque o momento que ela fala que ela vai ficar até o final pra acharem que é sabotadora, e o dinheiro descende, ela falou, mas no final ele vai dar a imunidade pra mim, e é isso justamente o que acontece, ela fala no confessionário, e ele vai achar que tá jogando melhor que eu por me dar a imunidade, e cortava pro confessionário ele dizendo, porque eu vou ficar melhor que ela, vou dar a imunidade. Então, assim, ela sabia muito bem o que estava fazendo e do que estava fazendo. Ela teve uma mudança muito drástica, né, que foi da parte de que eu tô aqui para me divertir, eu tô aqui para ser a vencedora, mesmo se eu ganhar $1, né, para depois ela ser aquela pessoa que tá pela equipe, pelo time, tanto que ela abre mão de tentar a imunidade e conquista os $20.000 na última prova, né, praticamente que tinha antes da final. E que, pra mim, o arco dela faz mais sentido ela ser uma barrada de final, porque dá aquele gostinho agridoce pra quem torceu, dá aquela coisa de dizer, nossa, do que se ela tivesse chegado na final e flopado, não sei o quê, porque dá um arco melhor pra ela. Tipo, não é redenção, mas foi quase um arco de dizer, tá bom. Ela jogou pensando nela, pensando nela, pensando nela. Quando ela pensou no grupo, ela foi eliminada, né? Então, eu acho interessante o arco dela, assim. Eu também acho interessante o arco dela, mas pra mim foi porque ela achou que tinha descoberto quem era o sabotador. Agora, minha segunda escolha, eu vou deixar na mão do Tonho trazer a pessoa que eu acho que. Porque eu vou trazer um destaque negativo, gente. Eu vou deixar bem equilibrado aqui. Porque eu não falei nada dele ainda, mas vou ter que falar. Gente, porque pra mim, um dos participantes que mereceu mais ser pisado e saiu humilhado foi o Nish, né? Então ele vai ser o meu destaque negativo aqui, porque quando ele falava assim, no começo eu comecei simpatizando, sabe, com ele, assim, dizendo, ele quer ser líder, quer ser líder. Mas toda semana todo episódio era, mas eu vou ser o capitão, porque me colocam como capitão. E naquela semana, como ele começou a falar, eu já sei no que isso vai levar, você me colocar como capitão. Aí olha a Muna pra Ryan uma porta e fala, não, você não vai ser. Ele começou a perder a Cara, foi muito moral. bom isso. Então, assim, ele Sim. tentando falar e a Hannah passando por cima dele, mostrando que ela tem mais poder que ele, sabe, nas escolhas, mesmo que isso fosse uma sabotagem. Então, assim, ele foi um destaque que começou positivo, começou interessante, mas foi decaindo. Mas é muito bom esse tipo de personagem aparecer em reality show. Aquela pessoa que se acha demais, sabe? Tipo, eu sei demais. Quando ele falou, não tem como eu sair, eu sei que é um Demole. 2 episódios depois ele sai. Ele sai, quando o apresentador pergunta, você tá saindo, você ficou surpreso? Ele, sim, eu fiquei chocado. Então, assim, foi tudo melhor que foi que aconteceu de pior com ele, que é a eliminação, e antes da final, antes de tudo, porque ele achou que estava arrasando. Então, acho que pode deixar esse destaque da temporada bem assim, equilibrado, trouxe um pior e um melhor, e deixar nas mãos do Tonho E trazer a gastou terceira pessoa que eu 59 trazia. mil. Pra nada, É, é, parabéns, porque real. Cara, eu ficar uma duvido. semana não é ficar uma temporada inteira. Eu fiquei assim, chocada. Eu achei que assim, eu duvido. Ele podia ter gastado bem menos. Bem menos. Eu duvido que alguém tenha chegado perto disso. Dos outros ali. Eu queria Talvez saber. o Chan tivesse dado uns 20 mil, 30 mil como Não, 30 sabotador. mil, eu pensei isso, 30 mil. Eu duvido que alguém teria chegado em 50. Né? Eu, como destaque, eu traria o Michael, que venceu, porque eu acho que ele tem um jogo excelente no The Mole, que Uhum. ele Obrigado, que era sabe, o meu.
Ele sabia quem era o sabotador e Eu pensei ele que alguém de vocês ia trazer o Michael, por isso que eu não. e ele foi, acho que o mais efetivo em fazer que as pessoas suspeitassem dele. Aham. Então, achei ele aquela igual a Laura comentou, a prova dele com a Ryan juntos para tentar fazer os 6 litros. Eu falei, gente, os dois ou são muito burros, ou um tá querendo forçar a mão do outro, sabe? Mas não Pra faz mim, um sentido tava querendo nenhum. forçar a mão do Não, outro. Eu com não acredito certeza, que a Ryan seja burra assim, não acredito. com certeza. E E ela faz assim, umas caras muito engraçadas. mas eu acho que ele é um vencedor muito merecedor do programa. Ah, e eu traria a Rena também, que o Rich falou. Eu acho que ela foi um bom personagem. Mas chegou uma hora que meio que ficou claro que ela não era sabotadora. Mas então eu vou trazer o Sean como último destaque, porque até uma grande parte da temporada eu não suspeitei dele. Só ali mais pro final que ele vira uma suspeita mesmo, que é quem sobra também. E acho que ele fez um bom papel ali de Demol, só que não tanto quanto a Cassie do ano passado. Acho que ano passado ela foi muito melhor do que ele. Só que se não fosse a produção falando que ele era policial, talvez ninguém nem descobrisse. Né? Eu Então, acho. teve isso. Eu acho que eles não deviam ter revelado pra gente que ele era policial. Eu acho que foi um erro. Uhum, é, Porque eu já ia ficar chocadíssima. Como assim esse homem tá ficando? uhum. E vocês acham que uma versão brasileira do programa funcionaria ou não? Funcionaria. Eu dei até ideia no tweet de graça, viu, Netflix? Marquei até Netflix de graça. Minha ideia foi de graça, porque eu penso no bem do entretenimento. Mas eu digo, gente, pega 3 estados do Brasil pra fazer uma prova tranquila. Um só, uma cidade histórica do Brasil, tem estrutura e tem pra fazer. Dá pra fazer. Tem cá aquilo que vocês dois falaram, que o brasileiro vai chorar muito, porque a pessoa que mais precisava do dinheiro não vai ganhar. Porque o Ótimo, reality não é melhor sobre ainda. isso. E que o casal não vai acontecer. Mas o casal, gente, tá indo de férias com o ex, tá na fazenda. Tem muitos arcos pra acontecer depois do programa, né? Assim, não esperem muito, não. Mas eu acho que tem como acontecer assim. Eu tô até estranhando o UK não ter tido uma versão ainda, a Austrália ou Japão. Porque adoram ter essas versões, né? UK, Brasil, Japão, adora fazer. Tipo Casamento às Cegas, que no instante ganhou franquias ao redor. Porque eu acho que dá super pra fazer, não sai muito caro e é aquilo. Estipula, porque brasileiro ainda é converter dólar pra real, primeiro pode aumentar, ainda pode dar mais dinheiro, ou economizar mais. Mas eu acho que tá mais do que na hora de ter um reality brasileiro, porque se provou ser um reality bom. Foi como eu falei, eu vou encerrar falando o que eu falei no começo, que é muito bom assistir um reality show que você só se preocupa com coisa de reality show, sem crimes, sem nada acontecendo, sabe? Você é puramente entretido. Então a gente tá precisando de mais reality show assim. E a gente só assiste aquele reality show, como ela falou, a gente engaja, a gente na sexta-feira assiste os episódios, fica comentando sobre, e nada mais além disso. Fica só revoltado com burrice. E é muito bom ter zero preocupação com depois. Depois nada, só se eles aparecerem em novos estados, mas tá muito bom assim. Eu também, eu acho que seria muito legal. Eu espero que tenha de outros países, porque eu acho que poderia ser bem legal no Brasil. Eu tenho até curiosidade de saber como que as pessoas iam se portar como sabotador, se teriam técnicas diferentes, sabe? Eu acho que pode ser bem legal. Eu acho que Mas eu seria espero que legal, tenha. mas eu acho que a justiça social do país ia cair em cima, né? Ah, mas aí, né? Já aconteceu. Enfim, exato. Chora, se for chorar, como disse, né? Se O for povo chorar, diz manda aí áudio. agora. Se for chorar, manda áudio. É o que eu quero dizer para os fãs de Mina. Assim, Muna, nada contra Muna. Muna foi um Sim, personagem legal pro programa. Só que assim, o Michael foi melhor. Vai fazer o quê? foi. É. Fazer o quê, né? E eu só não trouxe a Nuna porque eu queria humilhar o Nish mais uma vez aqui. Então, assim, né? Vamos É isso. humilhar, uma humilhação, mais ou Humilhar. menos. Mas fica uma Cara, menção mas o honrosa pra Muna. Beijo, Nish, Muna. Nish e Tony, os Sim. dois Nossa. mais Não, o humilháveis Tony desse ano. era muito idiota. Não tinha nem Mas o como. Muito. Tony era burro por ser burro. Ali a gente não pode esperar muita coisa. Eu me iludi esperando ele ser o O sabotador Nish se achava no negócio. O inteligente, Nish se né? achava inteligente. Aí Exato. é onde mata. Aí é que é onde toda humilhação é pouca. Mas aí é divertido, né? A gente vê isso também. Ah, é. Sempre bom. Alguma consideração final, gente, vocês queiram dar sobre o reality show? Netflix, por favor, faça Demol Brasil. Eu quero O ver. Sabotador Brasil, faça muito bem. E chama a E que gente pra tenha divulgar. muita, e que tenha muita humilhação de participantes pra gente ver o povo chorando na internet depois. Sim. Porque fulano foi eliminado, não merecia. É isso que a gente quer ver. Porque, gente, eu não tenho pena.
Não tive Vamos pra falar, nenhum episódio. vamos fazer um festival promessas aqui, talvez se sair um Demole Brasil, a gente comenta 3 episódios do Demole. O dos 5 primeiros, do meio e do final. Os Estados Unidos não merece, porque Isso, porque a gente é concordo. bairrista, a gente é decolonial. Então, né, Sim. mas se sair o Demole Brasil, a gente comenta o Demole em partes que saírem os episódios também. Fica aí Gostei a dessa promessa. É isso Gostei, aí. apoio. É isso então, gente. Obrigado por assistir a gente, aliás, ouvir a gente, né? O podcast mais uma vez. Ouçam também nosso episódio sobre a primeira temporada lá, do 224. E comentem com a gente agora no Spotify, né? O que vocês acharam? Comentem no nosso Twitter também. Nos sigam, né? Nas redes sociais, tá tudo na descrição. E até uma próxima. Tchau. Tchau. Tchau.